Olá, irmãos e amigos, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para continuarmos mais um dia do projeto Leitura da Poderosa Palavra de Deus no prazo de um ano. Graças a Deus, estamos aqui para gravar o dia de número 362, onde iremos ler Zacarias, capítulos 9, 10 e 11, e Apocalipse 19, Novo Testamento, do versículo 11 ao 21. A leitura é feita de modo alternado, eu não trago comentários dos textos lidos, e a versão da minha Bíblia é Almeida Revista e Corrigida. Hoje, sábado 30 de maio de 2026, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estamos aqui perseverando, bem perto de terminar a leitura da palavra do Senhor. Pegue o seu exemplar sagrado e em breve nós começaremos. Aguardem. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado mais uma vez de estar diante da Tua palavra. Abençoa grandemente esta leitura para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Te oro, meu Pai, te agradeço por tudo, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo alimento que Tu já colocou na nossa mesa e pela Tua muita misericórdia em nossa vida. Dá uma leitura abençoada, repreendendo toda interrupção humana ou espiritual, e que Teu Espírito Santo fale poderosamente ao nosso coração. Muito obrigado, meu Pai, por esta oportunidade de estar diante da Tua palavra. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, aqui, capítulo 9 tem como subtítulo O Castigo de Diversos Povos. Versículo 1 fala: Peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco, que é o seu repouso. Porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate nela terá termo, e Tiro e Sidom, ainda que sejam muito sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá e temerá, também Gaza e terá grande dor. Igualmente Ecrom, porque a sua esperança será iludida, e o rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um resto para o nosso Deus, e será como príncipe em Judá, e Ecrom como um Jebuseu. E me acamparei ao redor da minha casa, contra o exército, para que ninguém passe e para que ninguém volte, para que não passe mais sobre eles o exator, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda contra ti, por causa do sangue do teu concerto, tirei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Porque curvei Judá para mim, e enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei como a espada de um valente. E o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará, e comerão, depois que os tiverem sujeitado. As pedras da funda também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como taças, como os cantos do altar.
E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque, como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as donzelas. Vamos agora para Zacarias capítulo 10, promessas feitas a Israel. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira e descrito sonhos vãos. Com vaidade consolam, por isso vão como ovelhas. Estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. E serão como valentes que pelo lodo das ruas entram na peleja, esmagando os inimigos, porque o Senhor estará com eles, e eles envergonharão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles. E serão como se os não tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como se tinham multiplicado. E eu os semearei entre os povos, e lembrar-se-ão de mim em lugares remotos. E viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Síria. E trá-los-ei a terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. E ele passará o mar com angústia e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas dos rios se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Glória a Deus. O último capítulo de hoje, Zacarias capítulo 11, tem como subtítulo o castigo dos impenitentes. Versículo 1 fala: Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Gemei, faias, porque os cedros caíram, porque os mais excelentes são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derribado. Eis voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas. E destruí os 3 pastores no mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja.
e as que restarem comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara suavidade e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho, que me aguardavam, que isso era palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e, se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor me disse: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará a doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Glória a Deus, leitura da palavra tremenda aqui em Zacarias, capítulos 9, 10 e 11. Partiremos agora para o Novo Testamento, livro de Apocalipse, onde nós lemos 19, capítulo, do versículo 1 ao 10. Então, hoje a leitura se dará do versículo 11 até o versículo 21. Tem como subtítulo: Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Versículo 11 fala: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, e dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que, diante dela, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus a leitura de hoje. Pai, mais uma vez queremos te agradecer a leitura da tua poderosa e maravilhosa palavra. Muito obrigado, meu Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos dá um dia abençoado, meu Pai, de livramento, nos fortalece contra o pecado, abençoa os trabalhos nas congregações, e que teu nome seja engrandecido, seja pregado, e a tua palavra seja crida, meu Pai. Ah, meu Deus, tem misericórdia.
Eu te oro e te agradeço por tudo, principalmente por esta rica oportunidade de ter lido a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mais um dia, amigos, vencido. Dia 362, Zacarias 9, 10 e 11. Foi a leitura no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 21. Tudo bem? Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um dia. Estamos bem perto de terminar o projeto Leitura da Bíblia em 365 dias. Graças a Deus, até aqui, o Senhor tem nos ajudado. Fiquem com Deus e até mais.